futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhô, leré e buiú. Nhanhã, pranhô, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSON e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção de Pesqueira se reapresenta hoje à tarde e treina no Joaquim de Brito visando o jogo da volta da semifinal da Copinha do Interior Sub-18. Também vamos falar do nosso giro regional com muitos esportes nesse fim de semana em Pesqueira e região. Na série dos grandes times do nosso futebol tem um Comercial em 1979, o União Master em 1990, o Independente na Copa dos Campeões em 2002 e o Pesqueira Futebol Clube em 2015. Série B com rodada decisiva amanhã. Já pode ter os 3 times do acesso e os 2 rebaixados. E a última rodada ser apenas amistosos. A gente vai contar a história todinha. Lógico que tem notícias do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Tem também as eliminatórias da Copa. O Brasil perdeu de virada para a Colômbia e é 5º colocado nas eliminatórias. Muita gente já criticando o estilo Fernando Diniz. Também vamos trazer as eliminatórias da Eurocopa. Isso no placar e também na agenda. E vamos falar quem é que está classificado lá, como é que estão as situações do grupo. No Mundial Sub-17 o Brasil acabou de vencer a Inglaterra, está classificado para a próxima fase, vai pegar o Equador nas oitavas de final. Também nós vamos trazer a agenda do dia para cada rodada e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se estiver no Facebook, basta me seguir. Nas duas plataformas, deixe o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas, diariamente aqui no YouTube e aqui no Facebook. Você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região, de segunda a sábado, sempre por volta do meio-dia, às vezes um pouco mais cedo, como hoje, às vezes um pouco mais tarde, como foi ontem, mas você fica bem informado de segunda a sábado do que acontece de esportes em Pesqueira e região, sempre ao lado aqui dos nossos parceiros. Bom, vamos começar falando da Copinha do Interior. É neste domingo que acontecem os jogos da volta das semifinais. No estádio Antônio Dourado, em Ipujuca, o time da casa vai receber a seleção de Pesqueira. Pesqueira que empatou o primeiro jogo aqui no estádio Joaquim de Brito, a fortíssima seleção lá de Ipujuca. Porém, a seleção vai se reapresentar hoje à tarde. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes desse jogo. E também vamos falar dessa outra semifinal que vai acontecer lá no Sesc, em Goiânia. O time da casa vai receber a equipe de Carpina. Jogo também válido pela semifinal do campeonato da Copinha do Interior Sub-18. No primeiro jogo, Carpina venceu por 2-1 e joga pelo empate nessa partida. Tá? Já no jogo Ipujuca e Pesqueira, com o primeiro jogo foi empate, e se der outro empate vai ter disputa dos pênaltis. Quem vencer estará na próxima fase. Bom, conversei com o Nielson hoje pela manhã, ele disse que a seleção se reapresenta hoje à tarde para o treinamento. Ele está bastante preocupado com o desgaste físico. Alguns jogadores sentiram não só o calor, como também a sequência dos jogos. E 4 jogadores serão reavaliados hoje para ver se tem condições. O Nielson ficou de conversar com a gente após o treino e a gente traz no programa de amanhã para saber os detalhes da seleção de Pesqueira, que vai para essa verdadeira decisão lá no Antônio Dourado. Como falei no programa de ontem, estádio que traz boas recordações para o Pesqueira, para a seleção de Pesqueira, né, que conquistou a Copa do Interior adulta em 1999, exatamente no estádio Antônio Dourado. Não foi contra a seleção de Ipujuca, foi contra a equipe de Barreiros. Mas vamos lá, vamos ver o que é que acontece nessa partida. Quem sabe os meninos fazem mais uma vez história e conquista a primeira Copinha do Interior. Primeiro tem que classificar para a final, né? Depois a gente vai ver no que é que dá. Então, boa sorte aos meninos e amanhã a gente fala um pouquinho mais da seleção de Pesqueira com o Nielson mais uma vez conversando com a gente no pós-treino hoje à tarde lá no estádio Joaquim de Brito. Bom, a participação do Pesqueira Futsal nos campeonatos pernambucanos da categoria acabou, mas as despesas ficaram. E ainda também tem um time feminino que começa a disputar amanhã a Copa da Amizade de Futsal Feminina lá em Sanharó. Então ainda tem despesas do Pesqueira que vai vir com o futsal. E para isso o Pesqueira está com essa rifa aí para ajudar os custos das equipes. E a rifa custa apenas R$5. São 3 prêmios, uma camisa oficial do time de futsal, um liquidificador e um Pix de R$100. O sorteio acontece no dia 30 de novembro, ao vivo no Instagram, lá do Pesqueira Futebol Clube. Se você quer adquirir sua rifa e quer saber como adquirir, é só entrar em contato com o Enio, secretário de Esportes, pelo fone 87-999-380801 e o vice-presidente do Pesqueira, Hilton, pelo fone 87-99146-9953. Inclusive, eles levam onde você estiver a rifa. É só entrar em contato e dizer: eu tô aqui no centro da cidade, na Praça Dom José Lopes. Pronto, eles vão lá, leva sua rifa lá na Praça Dom José Lopes. Ok? Bom, vamos começar agora a falar do nosso giro regional, né? Hoje vamos começar falando vamos para Sanharó, Copinha da Amizade, aliás, a Copa da Amizade, Copa Adulta. Vai ter um jogo neste domingo às 9 horas da manhã no estádio Cícero Leite. O Atlético FC, que era daqui de Pesqueira, mas agora representa a cidade de Caruaru, joga contra um novo recomeço do Brejo da Madre de Deus. E à tarde, a partir das 15h30, tem um jogo do grupo do São Paulo. O Sporting de Arco Verde contra o River Plate do Sítio Pagão, lá de Sanharó. Uma rodada dupla com um jogo pela manhã, um jogo pela tarde, lá no estádio Cícero Leite, em Sanharó. Outra competição organizada pela Liga Desportiva de Sanharó começa neste sábado. É a Copa da Amizade Feminina de Futsal. Tem a rodada de abertura com 4 jogos lá no Irauzão.
Às 18 horas tem um confronto lá de Ceará mesmo, os Panteras contra as Amigas da Bola. Logo após, às 19 horas, tem o Independente de Buíque contra o Pimenta FC, que é de São Bento do Una. A partir das 20 horas, tem o Santa Cruz de Belo Jardim contra o Sanharótimo, lá de Sanharó. E para finalizar a noite, eu falei que o Pesqueira iria disputar essa competição e vai ter um duelo pesqueirense. O Pesqueira Futebol Clube contra a Escolinha Mergulhão, lá de Mutuca, a partir das 21 horas, 4 jogos aí na abertura da Copa da Amizade Feminina de Futsal, lá de Sanharó. Neste domingo tem torneio de futsal na Escola Santo Antônio, lá na quadra da Escola Santo Antônio. Você ainda pode fazer a inscrição do seu time. É um torneio beneficente em prol do nosso amigo Pelezinho. A inscrição custa R$ 70 por time. Os jogos começam a partir das 9 horas neste domingo, dia 19. A premiação, além de troféus e medalhas, o primeiro lugar ganha R$ 200 e o segundo colocado ganha R$ 100. Informações e inscrições pelo fone 87981786656. Repetindo, 87981786656. Organização Michael e Pastor Edinaldo. Neste domingo também tem um primeiro torneio de verão lá na Pitanga, viu? 4 jogos aí, 8 equipes disputando, são 10 e 10 os jogos, né? Eliminatória simples. Barcelona e Mônaco vão abrir o torneio, que está previsto para começar às 8h30 para 9 horas, viu? Depois tem os Selimites e Milan da Central, Amigos da Bola contra o Leão de Poção e o Ibis contra o Colorado. E aí vocês vão ver os confrontos, né? Como é que tá o chaveamento. O vencedor de Barcelona e Mônaco pega o vencedor dos Selimites e Milan da Central. O vencedor dos Amigos da Bola e o Leão de Poção pega na semifinal quem sair de Ibis e Colorado. Então, um torneio lá de organização do Colorado da Pitanga. Neste domingo tem amistoso no Seminário. A partir das 8 horas da manhã, o São Mateus Futebol Clube pega o Nacional Júnior Futebol Clube lá da Pitanga. Um bom duelo interessante. Vamos falar agora do Projeto Futsal do Futuro, lá do meu amigo Rosca de Alagoinha, que está pedindo doação para mandar fazer 60 camisas para doar aos meninos do projeto. Projeto bem interessante, uma boa iniciativa lá do Rosca de Alagoinha. As camisas estão aí, então você pode doar qualquer valor na chave do Pix 034684-16407. Repetindo, chave Pix é o CPF 034-684-16407. O Fênix Vôlei está disputando a Liga Inovação Pernambucana. Inclusive, a próxima etapa, a última etapa da competição será aqui em Pesqueira, no mês de dezembro. Para isso, para custear a equipe, as despesas da equipe, o Fênix também está promovendo uma rifa com 3 prêmios. Um liquidificador, um ferro de passar e uma sanduicheira. O valor da rifa é apenas R$ 3 ou 2 por 5. A data do sorteio, dia 7/12/2023. Então escolha o seu número e mande o depósito no Pix, 87996239878, repetindo, 87996239878. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fagner, que comanda aí a galera do Fênix Vôlei. E a gente vai fazer a cobertura também da Liga Inovação, que vai acontecer a última etapa aqui em Pesqueira. Bom, depois desse giro, vamos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Comercial em 1979, recebendo as faixas de campeão em 1978, o União Master em 1990, o Independente que disputou a Copa dos Campeões em 2002 e o Pesqueira Futebol Clube no Campeonato Pernambucano de 2015. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano nacional e internacional. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1979, recebendo as faixas de campeão no ano anterior. Em pé, Carneiro, Adalto, Zé Arlindo, Erasmo, Valdir e Franklin. Agachados, Nem, Vavá, Zé Alves, Sulipa e Jânio Lima. Agora vamos com União Veteranos em 1990. Em pé, Concha, Tostada, Grande Otelo, Bisneco, Bosco, Sandro e Mirão. Agachados, Carlinhos, Pé de Galo, Liô, Quino, Geraldo Veloso e o Biratã.
Agora vamos com o Independente na Copa dos Campeões em 2002. Em pé, Vaguinho, Rosca, Nem, Fábio Arthur, André, Evandro e Chicão. Agachados, Valderez, George, Tó, Zé Freá e Dezinho. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2015. Em pé, Elton, Betão, Felipe Arariquina, Fábio, Jedi e André. Agachados, Marcos Mendes, Dunga, Vander, Daniel Tavares, Baiano e Buíque. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. Você fica bem informado de segunda a sábado aqui no YouTube e aqui no Facebook do que acontece de esportes aqui na nossa cidade de Pesqueira e também nas cidades vizinhas, sempre ao lado aqui dos nossos parceiros. Bom, vamos começar o bloco pernambucano falando da Série B, que vai ter uma rodada emocionante. Deixa eu trazer aqui a arte da Série B para a gente contar. Essa 37ª rodada, conhecida também como penúltima, começa hoje com 2 jogos. Às 19 horas tem Ituano e Chapecoense, é jogo lá na parte de baixo da competição. Se o Ituano vencer, o Ituano elimina qualquer chance de rebaixamento. A Chapecoense está na zona de rebaixamento e precisa da vitória para sair dela. Já às 21h30 tem o Londrina, que já está rebaixado, contra o Novo Horizontino, que pode passar o Sport. Se o Novo Horizontino vencer hoje, o Sport cai para a 6ª posição. O Novo Horizontino, lógico, com um jogo a mais, vai ficar ali com 60 pontos, vai ter 18 vitórias. O Sport tem apenas 16 vitórias. O Novo Horizontino já venceu mais do que o Sport, mesmo estando com 3 pontos a menos. Então o torcedor do Sport tem que sacar o Novo Horizontino. É complicado porque o Londrina já está rebaixado, não tem mais nada. Atenção para os jogos de amanhã, às 17 horas, Vila Nova e Ceará, Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Atlético Goianiense, Vitória e Sport, daqui a pouco a gente traz notícias do Sport, Juventude e Ponte Preta. São 5 jogos que influenciam diretamente na classificação. Veja que Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense têm 61 pontos. Se todos vencerem, eles vão para 64. E aí pode ser que o 5º colocado, o Sport no caso, o Novo Horizontino, se vencer hoje, tenha 60 pontos. Ou seja, essa rodada pode definir os 3 clubes que acedem ou vão chegar na primeira divisão. Lembrando que só pode ser Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Sport, Vila Nova, Novo Horizontino, Mirassol e Guarani, que ele tem chances, não tem chance de se classificar ou de subir nessa rodada. E aí, na parte de baixo, se a Chapecoense perder, Sampaio Corrêa também perder, Tombense, Ponte Preta e Ituano, consequentemente, vencerem, também fecha a parte lá de baixo. Chapecoense e Sampaio Corrêa se juntariam a Londrina e ABC. Então veja que essa 37ª rodada é muito importante, porque pode definir tanto os 3 times que garantem acesso à Série A, como também os 2 times que serão rebaixados para a Série C. E isso faria com que a última rodada virasse uma sequência de amistosos, já que na Série B não tem disputa em Copa, né? Ou você sobe ou você cai. Não tem outra disputa. Então é isso. O Sport tem que vencer o Vitória. Vai ser um jogo complicado, até porque o Vitória está em clima de festa. Já vendeu todos os ingressos lá do estádio Barradão. Vai ter casa cheia. Vai ser o primeiro jogo que o Vitória vai fazer em casa após o acesso e, consequentemente, o título da Série B. E com isso o Sport não vai encontrar bom. O Sport pode até chegar no G4 com um empate, desde que o Atlético Goianiense perca para o Mirassol e o Vila Nova não vença o Ceará. O Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Mirassol, que ainda briga. Já o Vila Nova joga em casa. Inclusive o Vila Nova tem uma sequência boa, porque pega o Ceará, que não está mais na disputa, e também na última rodada vai pegar o ABC, que já está rebaixado, é o Lanterna, fora de casa. Então não me surpreenderia se o Vila Nova conseguisse uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Nem lembro se ele chegou alguma vez, pelo menos desses novos formatos, não. Deve ter jogado ali nos anos 80, onde muita gente jogava a Série A do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, Rafael Thierry disse que esse confronto é especial e diz que ressaltou a importância de cada partida e o comprometimento de campo. Realmente, tem que estar mais comprometido, tá desejando muito. E o Sport precisará quebrar um jejum de 2 vezes sem vencer fora de casa. A última vitória foi contra o ABC, que já está rebaixado, estava na lanterna naquele tempo,
lá no mês de setembro. E é isso que a gente tem do esporte de hoje. Amanhã a gente traz a ficha técnica completa de Vitória e Sport. O Santa Cruz encaminha a contratação de Francisco Salles para gerente de futebol. O profissional vem à Arruda nesta sexta-feira para definir os detalhes do contrato, mas já acertou o salário. Em 2021 esteve passagem pelo clube, onde fez dobradinha com Itamar Schuller, que também está prestes a ser anunciado como novo técnico do Tricolor, que já tem jogo no dia 7 de janeiro, válido pela pré-copa do Nordeste lá contra o Altos. Falar agora do Náutico, que renovou com Rodolfo Moreira, viu, que tinha anunciado que não ficaria no Náutico, embora ele agora vai ter uma nova função. Ele era diretor remunerado e vai ter um novo cargo a partir do próximo ano. Ele vai atuar na parte de organização do elenco, estrutura do centro de treinamento, gestão de dados e custos. Ele agora é o gerente de futebol do clube. Bom, vamos agora mudar de assunto, vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Deixa eu chamar aqui a arte. Ontem, pela quinta rodada aqui na América do Sul, Bolívia 2, Peru 0, primeira vitória boliviana na despedida do Marcelo Moreno da seleção. Venezuela 0, Equador também 0, Colômbia 2, Brasil 1, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. O Uruguai venceu a Argentina na Bomboneira por 2-0. E Chile e Paraguai terminaram em 0-0. Mesmo com a derrota, a Argentina continua líder com 12 pontos. O Uruguai agora é oitavo na segunda posição, né? O Brasil era terceiro, mas ampliou com 10 pontos. Colômbia vem em seguida com 9, Venezuela 8. E o Brasil hoje é o quinto colocado com 7 pontos. Equador, Paraguai e Chile tem 5 pontos. Bolívia tem 3. Peru agora é o novo lanterna com 1 ponto. O Brasil joga contra a Argentina na terça-feira às 21h30. Não corre o risco de sair pelo menos dos 7 primeiros, porque vai ter um confronto direto entre Equador e Chile. Não tem como as duas equipes vencerem os seus jogos. Então ou um vence ou o outro vence, ou então termina empatado. Então o Brasil corre risco pelo menos de cair para 7º lugar nas eliminatórias, que daria apenas a vaga na repescagem. E olha que o Brasil só não está em 6º lugar porque o Equador entrou com menos 3 pontos devido à punição da FIFA. Senão o Brasil estaria em 6º lugar hoje nas eliminatórias da Copa e ter esse jogo contra a Argentina. O Brasil começou a partida ontem muito bem, inclusive iludindo muita gente. Sufocou a equipe da Colômbia nos primeiros 10 minutos. Mas depois a Colômbia conseguiu equilibrar a partida, teve várias chances, principalmente com o Luiz Dias, que foi o grande nome do jogo, autor dos 2 gols da equipe colombiana, inclusive seu pai lá emocionado, ele que passou por um sequestro de 2 semanas e foi o grande herói da noite. Pela primeira vez o Brasil foi derrotado pela Colômbia nas eliminatórias e também pela primeira vez na história o Brasil teve 2 derrotas seguidas também na competição. Então são números que tem que ser levados em conta. Até porque o Fernando Diniz, assim como em jogo anterior, ontem foi muito mal nas substituições, na leitura do jogo. O meio de campo estava perdido e ele botando só atacante. Inclusive terminou o jogo com um atacante que joga pela direita no Porto, jogando de lateral esquerdo, tendo um lateral esquerdo no banco. Como eu estava falando, você improvisar num clube é até aceitável, porque o clube tem um limite de elenco. Na seleção não, na seleção você convoca quem quer. Se você vai mexer no meio de campo, por exemplo, o Vinícius Júnior estava fazendo a função de meia ontem, uma função que Neymar normalmente faz, e saiu machucado. Você tem Rafael Veiga no banco de reserva. Por que não colocar Rafael Veiga, que é o meia de origem, lá na posição? Aí você vai tirar o lateral esquerdo, tendo o lateral esquerdo no banco de reserva, você coloca um atacante que joga pela direita para jogar do lateral esquerdo. Na convocação já foi improvisado, porque quando você convoca só um lateral direito, você está vendo que você está dizendo que se ele não puder, você vai improvisar. O Fernando Diniz gosta muito de improvisar, no Fluminense ele faz muito isso, porém seleção é outra coisa. Não tem tempo de você treinar, não tem tempo de você colocar o estilo. Na seleção é melhor que você faça mais o feijão com arroz do que você tentar inventar. E muita gente já perde a cabeça do Fernando Diniz. Se perder para a Argentina, não sei se ele vai continuar no cargo até a chegada do Ancelotti, não sei, pelo menos esse era o planejamento original. Bom, vamos falar agora de Campeonato Paulista. Ontem foi sorteado os grupos da edição de 2024. O regulamento será o mesmo. Os times do grupo A, por exemplo, jogam contra os times do grupo B, do grupo C e do grupo D, mas não jogam contra os times do seu próprio grupo. No grupo A tem o Santos, o Ituano, Santo André e Portuguesa. No grupo B tem Palmeiras, Água Santa,
Guarani e Ponte Preta. No grupo C tem Corinthians, RB Bragantino. Como cai os dois no mesmo grupo, né? Se eu não me engano, é a terceira vez consecutiva. Mirassol e Inter de Limeira. E no grupo D tem São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino. Então, estão feitos aí os grupos. Só uma correção, o RB Bragantino ano passado estava no grupo do Santos e não do Corinthians. Então, está aí, a classificação é a mesma, o regulamento é o mesmo do ano passado. Classificam 2 por grupo. Curiosamente, vocês não se enfrentam no grupo, mas a disputa é com quem está no seu grupo. Por exemplo, o Santos disputa as vagas com Ituano, Santo André e Português. O Santos que não classificou, né, nem para a semifinal, nem para as quartas de final este ano. E por isso, vai ser até o tema agora que nós vamos abrir, o Santos está praticamente fora da Copa do Brasil de 2024. E um prejuízo bastante grande. Por exemplo, esse ano, o Santos participou das 4 primeiras fases e ganhou mais de 8 milhões de reais. E o Santos tem remotas chances de classificação. Ele teria que classificar via brasileiro. Chegar entre os 9 primeiros do Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Copa do Brasil. E isso está muito complicado, está praticamente impossível para a equipe santista. Pelo Paulistão ele não vai conseguir, porque ele foi apenas o 12º colocado lá no Campeonato Paulista. Vamos falar agora de Mundial Sub-17, ou Copa do Mundo Sub-17. Acabou agora há pouco. O Brasil venceu a Inglaterra por 2-1. Fez 2-0, a Inglaterra conseguiu diminuir. O Brasil, se tivesse vencido por 2-0, seria primeiro colocado no grupo. E o Irã fez 5-0 na Nova Caledônia. Não chegou ao saldo do Brasil. Por isso o Brasil classificou em segundo lugar e vai pegar o Equador. Antes, o Senegal perdeu para o Japão por 2-0 e a Argentina venceu a Polônia por 4-0. Assim como no grupo do Brasil, também teve um triplo empate em 6 pontos nesse grupo, que é o grupo D. Argentina em primeiro, Polônia em segundo, Japão em terceiro. Os 3 também estão classificados, já que no grupo A a Indonésia ficou com 2 pontos e no grupo B o terceiro colocado tem 4 pontos. Então eles vão entrar como melhores terceiros, assim como o Irã no grupo do Brasil. Bom, vamos chegar aqui no placar da rodada. As eliminatórias da Eurocopa. Ontem, Geórgia 2, Escócia 2. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que está a eliminatória da Eurocopa antes do fim do programa, viu? Estônia 0, Áustria 2, Azerbaijão 3, Suécia 0, Chipre 1, Espanha 3, Bulgária 2, Hungria também 2, Montenegro 2, Lituânia 0, Eslováquia 4, Islândia 2, Luxemburgo 4, Bósnia 1, Liechtenstein 0, Portugal 2. Já pelas eliminatórias da Copa lá no continente africano, Burundi 3, Gâmbia 2, Botsuana 2, Moçambique 3, Egito 6, Djibouti 0, Sudão 1, Togo também 1, Nigéria 1, Lesoto também 1, Gabão 2, Quênia 1, Argélia 3, Somália 1, Cabo Verde 0, Angola também 0. Vamos chamar logo a agenda do dia pelas eliminatórias da Eurocopa. Daqui a pouquinho ao meio-dia, estou gravando hoje às 11h37, estou gravando mais cedo. Tem Cazaquistão e San Marino, às 14 horas tem Finlândia e Irlanda do Norte, Moldávia e Albânia. Às 16h45 tem a Itália em situação preocupante contra a Macedônia do Norte, que foi seu carrasco que tirou da Copa de 2022. Inglaterra e Malta, Polônia e República Tcheca, Dinamarca e Eslovênia. Já pelas eliminatórias da Copa, lá no continente africano, 10 horas já começou o jogo, né? Tá jogando nesse momento Suazilândia e Líbia, Guiné e Uganda, Comores e República Centro-Africana. Amanhã a gente traz os resultados dessas partidas. Às 13 horas tem Zâmbia e Congo, Libéria e Malawi, Gana e Madagascar. Tem também às 16 horas Burkina Faso e Guiné-Bissau, Camarões e Maurício, Costa do Marfim e Seychelles, Tunísia e São Tomé e Príncipe, e Mali e Chad. Bom, antes da gente terminar o programa de hoje, vamos falar aqui como é que tá essas eliminatórias da Eurocopa. No grupo A já tem tudo definido, Espanha e Escócia classificados, Noruega ficou de fora. Grupo B, a França e a Holanda. Aliás, a França está classificada e a Holanda está disputando com a Grécia. A Holanda tem 2 jogos a fazer, a Grécia só tem um jogo, mas ambos estão empatados com 12 pontos. São 2 classificados por grupo. No grupo C, a Inglaterra está classificada, Ucrânia e Itália. A Ucrânia tem 13 pontos, a Itália tem 10. A Itália tem que vencer a Macedônia do Norte hoje para igualar em número de pontos com a Ucrânia. E na última rodada tem exatamente o duelo Ucrânia e Itália. A Itália correndo o risco de ficar fora, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco eu vou explicar isso por enquanto. No grupo D, a Turquia está classificada, o País de Gales e Croácia estão disputando a outra vaga. A Armênia também tem poucas chances. Já no grupo E, Albânia, República Tcheca, Polônia e Moldávia, desses 4, 2 vão se classificar.
No grupo F, Austrália e Bélgica estão classificados, a Suécia está eliminada, até por isso perdeu para o Azerbaijão. No grupo G, a Hungria tem 15 pontos, Sérvia tem 13, Montenegro também tem 13. Está faltando apenas uma rodada, a Hungria está classificada e Sérvia e Montenegro vão decidir a outra vaga. Já no grupo H, Eslovênia e Dinamarca têm 19 pontos, mas faltam 2 rodadas, o Cazaquistão tem 15, poderia ainda tirar a vaga, mas tudo está encaminhado para a Eslovênia e Dinamarca se classificarem. Já no grupo I, Suíça e Romênia tem 16 pontos, Israel tem 12, então tem chance ainda de classificação de Israel, faltando 2 rodadas, mas Israel vai ter que vencer a Romênia para continuar com chances, jogo que acontece amanhã. No grupo J, finalmente, Portugal está classificado, Eslováquia e Luxemburgo. A Eslováquia está classificada, já que já teve essa vaga, Luxemburgo está eliminado. Bom, por que eu falei que por enquanto? Porque quem não se classificar ainda vai ter chance de uma repescagem, mas aí vai depender da classificação da Liga das Nações. Aí vão classificar 20 equipes, são 24, a Alemanha já está classificada por ser país sério, então são 21, então sobram 3 vagas. 3 vagas serão decididas nessa repescagem. Bom, estamos encerrando o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos parceiros aqui, Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai.